E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu quis fazer esse vídeo aqui porque eu estou muito preocupado com a igreja, estou muito preocupado com a igreja de Jesus. Eu estou vendo as pessoas muito temerosas, muito afoitas, aflitas diante do quadro que nós estamos vivendo no nosso Brasil. Situações que ameaçam a nossa liberdade de fé, a nossa liberdade de expressão e manifestação da pessoa de Jesus Cristo, estão tentando nos privar de nos manifestarmos de acordo com aquilo que nós cremos e que está contido nas Escrituras. Estamos preocupados também com o assunto que se coloca em pauta com o propósito de exterminar a família, tirar os bons costumes. E eu não sei se eu me preocupo mais com isso tudo que está sendo tramitado ou se eu me preocupo com a igreja. Porque o que eu sei é que, independentemente de leis que venham a ser criadas, aquilo que já nem é mais tão oculto, né, que já está tão explícito, e eles estão tornando isso tão claro que o objetivo deles é acabar com o cristianismo. O objetivo deles é totalmente corromper os princípios familiares. E, no entanto, por outro lado, a gente vê uma igreja se armando contra isso. Uma igreja pegando em pedras, uma igreja pegando em armas e querendo lutar essa guerra à mesma altura em que essas instituições têm atacado a igreja. E eu vejo que não é cabível para a igreja de Jesus dar uma resposta à altura daquilo que tem sido esses trâmites contra a igreja. Por isso que eu quero fazer esse vídeo e dizer aqui para vocês, deixar bem claro que a igreja ela tem um propósito na terra. E o propósito da igreja na terra é pregar o evangelho. Jesus preparou os seus discípulos e em nenhum momento Jesus incitou aos seus discípulos para que eles pegassem em armas. Pelo contrário, né? A gente vê o Pedro atorando a orelha de Malco e Jesus mandando ele embainhar a espada, para que ele não agisse daquela forma e que ele não desse uma resposta à altura do ataque que, assim, os príncipes dos fariseus e dos sacerdotes estavam ali empreendendo contra Jesus. Então Jesus ele deixa claro, vocês não podem reagir na mesma intensidade. A resposta de vocês ela tem que ser diferente. Vocês têm que dar aquilo que vocês receberam de mim. Vocês não vão se armar, vocês não vão pegar em armas, vocês não vão bater de frente com esse sistema. Vocês só precisam cumprir a missão que eu estou dando a vocês, que é de serem minhas testemunhas. Se vocês derem testemunho de quem eu sou, as pessoas vão se convencer que eu sou de fato aquilo que vocês pregam que eu sou. Agora, se vocês pregam sobre mim algo, mas a resposta de vocês é à altura daquilo que vocês estão recebendo de afronta, vocês estão despregando com as atitudes aquilo que vocês sobem nos altares e gritam nos palanques e nos microfones sobre quem eu sou. Vocês mesmos desfazem a pregação. E Jesus deixou claro aos seus discípulos, e nós somos discípulos de Jesus. Nós não vamos responder esse povo que querem acabar conosco, que querem nos tirar o direito de pregar o evangelho, até porque eu vejo que pregar o evangelho não consiste em atacar a ninguém. Eu quero ver aqui, eu desafio vocês, quem pode mostrar na Bíblia Jesus atacando qualquer pessoa enquanto pregava o evangelho? Pelo contrário, a ideia de Jesus era convencer as pessoas, por meio do Espírito Santo, que se houvesse alguma coisa errada na vida delas, elas deveriam ser convencidas pela pregação do Evangelho, e não pelo confronto direto de alguém que está tentando bater de frente com uma situação, com um comportamento, ou com qualquer ideologia, ou com entidades que estão aí contra nós. Jesus ele tinha na época dele, para vocês terem uma ideia, os herodianos, tinham os sicários, tinham os zelotes, os essênios,
Tinha quem mais ali? Um grupo que talvez já fosse extinto, mas que deixou uma certa influência, que eram os seguidores de Teudas, os seguidores de Judas de Gamala. Ele tinha os fariseus, tinha os saduceus. Olha, tanto de gente que estava diante de Jesus em oposição a ele. Mas a quais destes Jesus se levantou em oposição, dando uma resposta igual à que era a oposição deles contra ele? Nenhuma. Jesus, ele foi fiel na pregação do Evangelho. Porque o propósito do Evangelho de Jesus Cristo é simplesmente entrar nesses grupos e alcançar quantos forem possíveis para que esses se convençam de que eles estão errados, de que eles estão vivendo algo totalmente fora do propósito de Deus. Então a palavra de Jesus, a pregação de Jesus alcançava pessoas dentro desses grupos. Mas Jesus não batia de frente com líderes, ele não batia de frente, os líderes que vinham contra ele. E ele simplesmente dava respostas dentro da própria lei dos fariseus, ou seja lá a lei dos saduceus, que praticamente era a mesma, né? A fé era diferente, a maneira de crer era diferente. Assim como hoje as pessoas se dizem cristãos, mas entendem as coisas cada um da sua forma, e todos estão brigando, batendo de frente contra o sistema. Não é dessa forma. Não é dessa forma que nós vamos vencer as oposições que estão aí impostas contra nós e que estão se levantando contra nós. Nós, como bons cristãos e como verdadeiros cristãos, nós precisamos atender a nossa comissão. Devemos atender aquilo que nos foi confiado. Nós fomos comissionados a sermos testemunhas de Jesus Cristo. Esse é o nosso papel, essa é a nossa missão. Pode ver que Jesus, diferente dos seus antepassados, porque Deus levantou Gideão, Deus levantou Sansão, Deus levantou Josafá, Deus levantou profetas, levantou juízes, e eles iam e davam um ímpeto contra os reinos, contra os governos, e ali havia uma guerra onde eles pegavam em armas, e de repente nesse cenário de oposição, nesse cenário de prisão, de exílio, nesse cenário de colonização, que foi exatamente o período que Jesus se manifestou, aparece Jesus, todo mundo está esperando um libertador, e Jesus aparece com uma nova doutrina, uma nova pregação, um comportamento que surpreendia as pessoas e que não fazia jus ao que era a expectativa deles para um libertador. Eles queriam um Jesus armado, um Jesus revolucionário, um Jesus que pegasse em armas e que incitasse o povo a se levantar contra o Império Romano. E Jesus não fez nada disso. Jesus só pregou o Evangelho, Jesus praticou o amor, Jesus curou, libertou, Jesus simplesmente amou. E porque ele amou, ele atraiu multidões, as pessoas foram atraídas pelo amor de Jesus, com o qual ele dedicou a todas as pessoas. Ele não escolheu grupos para amar, ele não escolheu grupos para repudiar. Ele amou os sicários, amou os zelotes, inclusive Simão era um zelote e se tornou um apóstolo de Jesus. Ele amou todos os que estavam ali em oposição a ele, e até mesmo no momento em que ele estava na cruz, ele conseguiu liberar perdão sobre aqueles que o crucificaram. Então, que igreja nós estamos edificando agora, agindo em contrapartida a tudo que tem sido ameaça a nós? Nós estamos atirando as mesmas pedras que eles estão lançando contra nós? Essa é a forma correta de mostrar que somos cristãos? Nós pregamos o amor, mas na hora de agirmos nós pegamos em armas. Nós nos tornamos pessoas agressivas, pessoas que querem responder com o mesmo sentimento. E o apóstolo Paulo, ele já diz: não se deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nós estamos aqui para praticar o amor e só venceremos o mal se nós realmente estivermos agindo pelo amor de Deus que está e que foi derramado sobre as nossas vidas. Nós não somos mais uma entidade nessa terra, não somos mais uma instituição desta terra, porque o nosso reino não é deste mundo. Jesus deixou isso muito claro diante de Pilatos. O meu reino não é deste mundo. A cultura do meu reino é diferente, as ideologias do meu reino é diferente, as respostas e reações de quem faz parte do meu reino são diferentes. Vocês, quando levam um tapa aqui nesse mundo, vocês têm que reagir
e de uma forma mais intensa, mas no meu reino, quando alguém é ferido numa face, ele oferece a outra. Aqui, quando alguém é roubado, eles fazem de tudo para recuperar o que foi roubado e eles querem espancar, linchar o ladrão, eles querem jogá-lo numa cadeia, mas no meu reino, as pessoas quando são roubadas, elas olham para o ladrão e dizem, quer levar mais alguma coisa? Vocês não vão entender isso, gente. Se vocês não olharem com os olhos de Cristo e não tentarem pensar com a mente de Cristo, vocês não vão entender isso porque parece loucura. Se alguém te forçar a fazer algo, vai lá e faz o dobro. Isso é evangelho de Jesus, mas quem que prega isso ou quem que está disposto a viver isso? Nós somos totalmente pessoas que estamos dispostas a revidar todo momento aquilo que sofremos de afronta ou de agressão ou de insulto. Nós mais rapidamente queremos revidar. E isso não é evangelho de Jesus. Jesus, ele foi mandado por Deus, ele veio de um outro reino com a intenção de colonizar a terra, com a cultura do seu reino, com as ideologias do seu reino, com os comportamentos do seu reino, sendo totalmente diferente na forma de agir, não na aparência, porque não adianta eu ter uma roupa diferente, eu me vestir diferente, eu apresentar-me diante do povo de uma forma diferente, mas que na hora que eu for provocado, as minhas reações são iguais. Deus não está preocupado com a tua aparência, Ele quer atitudes diferentes. Jesus era tão igual aos discípulos que todo mundo sabe disso. Judas precisou beijá-lo para poder sinalizar aos algozes ali quem era Jesus. E por que nós queremos ser diferentes apenas na maneira de falar, na maneira de nos apresentarmos, pela roupa que vestimos, pelo estilo disso ou daquilo? Quando na verdade as nossas atitudes são tão parecidas, tão iguais ou tão piores àquelas pessoas que nós julgamos que são ímpios ou que não fazem parte do povo de Deus, sendo que eu me comporto igual ou pior do que eles. Jesus que é um povo seleto, um povo diferente, um povo que tenha reações diferentes, que age diferente, cujas respostas sejam iguais às respostas de Jesus, que na maioria das vezes era o silêncio. Mas Jesus, ele não deixou de fazer o que ele veio para fazer. Os seus discípulos seguiram o seu caminho. Eles nunca se preocuparam com as leis que foram implantadas. Eles nunca bateram de frente contra o sistema político, contra sistemas à parte ou contra qualquer grupo revolucionário. A igreja nunca bateu de frente com isso. Eles continuaram pregando o evangelho. Os apóstolos, eles não pintaram o rosto. Eles não fizeram manifestações, carreatas, passeatas. Me mostrem na Bíblia os apóstolos fazendo esse tipo de manifestação. Eles não se manifestaram dessa forma. Eles foram obedientes a Jesus, eles pregaram o evangelho de Jesus e eles seguiram a linha do testemunho. Sabe como que nós vamos vencer isso, queridos? Está lá em Apocalipse capítulo 12, quando fala que houve guerra no céu. Miguel pelejou contra o dragão e o dragão contra o Miguel, seus anjos ali também, os anjos do Miguel, os anjos do dragão, e houve uma peleja enorme. Porém, o dragão e os seus anjos não prevaleceram e eles foram expulsos do céu. E diz o texto, ai da terra e dos que habitam sobre a terra, porque Satanás é lançado contra vós e ele vem com muita cólera, com muito ódio, ele vem muito decidido de atacar e de praticar todo o mal que agora ainda acrescentou no seu coração por essa expulsão dos céus. Ai dos que habitam sobre a terra. Aí depois diz lá no versículo 11, mas eles, está falando da igreja, a igreja de Jesus, que dá a resposta certa, mas eles o venceram por causa do testemunho e por causa do sangue de Jesus. Se você é um cristão e você crê na palavra de Deus, se aproprie daquilo que eu estou falando. Tome posicionamento na tua vida. Que as tuas respostas sejam diferentes das respostas que a maioria da igreja estão dando agora. Nossas armas, elas não são carnais. As armas das nossas milícias não são carnais. Elas são espirituais e elas são poderosas em Deus. Seja um verdadeiro cristão e dê uma resposta que venha trazer mudanças e transformações para esse mundo. Você não vai vencer o mundo
agindo com as armas do mundo, porque com as armas deles, eles são muito mais poderosos do que nós. Se Davi fosse contra Golias, com espada, com escudo, com certeza ele perderia a guerra. Mas ele disse: ô Golias, você vem a mim com lança, com dardo, com escudo, com espada, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Nós precisamos nos levantar como igreja de Jesus e darmos uma resposta totalmente compatível com aquilo que é o que Deus deu para nós. Chega de manifestações políticas. Nós precisamos nos manifestar como verdadeiros filhos de Deus. Amém? Vou parar por aqui, senão esse vídeo vai ficar mais longo do que já está. Mas seja um verdadeiro cristão, dê respostas totalmente peculiar àquilo que é o propósito e a comissão da Igreja de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês.